Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar e estes são os destaques desta edição. Resistente à seca e ao frio, o cultivo do girassol começa a atrair a atenção de agricultores sergipanos. Da região do Baixo São Francisco, você vai conhecer como vivem as famílias que moram numa comunidade quilombola que fica às margens do Velho Chico. Dia de campo. Pesquisadores, estudantes e agricultores se reúnem no sul do estado para debater sobre um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, a soja. E ainda, superintendente do INCRA, em Sergipe, bate um papo com a repórter Patrícia Dantas sobre reforma agrária e os incentivos de produção às famílias que moram nos assentamentos de terra no estado. Não saia daí! O Sergipe Rural, o telejornal que traz para você as notícias do campo, está só começando. E a gente começa a edição de hoje falando sobre um produto ainda pouco conhecido em Sergipe, mas que já começa a chamar a atenção de agricultores do estado. Marcelo se refere ao girassol. Além de bastante resistente a mudanças de temperatura, quem investe no plantio quase sempre conta com a segurança de ter a produção vendida. Acompanhe. Uma das vantagens do cultivo do girassol é a capacidade de se adaptar a diferentes condições de clima e de solo. Aração, gradagens, de forma que o solo fique bem preparado, bem solto, para que possa ocorrer uma boa germinação da semente. E o girassol também é uma cultura de grande importância para a economia mundial, principalmente porque é objeto de vários estudos como fonte de energia renovável para a composição da matriz energética para diminuir a dependência do petróleo. Os estudos que a Embrapa está realizando desde 2009 têm o objetivo de apontar a variedade mais apropriada aos tipos de solo e a mais produtiva também. Segundo o pesquisador Hélio Alves Carvalho, a cultura do girassol vale a pena e deve ser incentivada. O aproveitamento da planta do girassol ela é praticamente completo. Nessa fase que está aqui, ele pode ser totalmente aproveitado para silagem, para alimentação animal. Uma silagem de girassol ela é bastante rica em energia quanto a silagem do milho e tem uma vantagem em relação ao milho. Ela tem 35% a mais de proteína do que a silagem de milho. Então, nessa fase aqui para silagem. E quando o material seca, a gente vai ter o que? Vamos colher o capítulo, beneficiar o capítulo extraindo os grãos, que ele pode ser comercializado no formato de grãos ou transformar logo em óleo de girassol na própria propriedade. Ainda pode sobrar no sertão, na época de escassez de chuva, a pessoa costuma usar todo o resto de girassol que fica, passa numa máquina e ainda vai complementar para a alimentação animal. Então é uma planta de extrema importância para todos os biomas do estado de Sergipe e de Sobrevivência Costeiros. Vai muito bem para a região. Seria uma alternativa a mais para o pequeno agricultor. O cultivo é tão simples quanto as culturas mais tradicionais. É preciso somente que haja um espaçamento de 70 centímetros entre as fileiras e de 30 centímetros entre as plantas. A produção varia de 1.500 a 3.000 quilos de óleo por hectare, que pode ser extraído no campo ainda, e tem comprador certo. O óleo pode ser comercializado imediatamente para a Petrobras, que paga pelo quilo do produto cerca de R$ 1,08. E se a produção for enviada para a indústria de produção de alimentos, o lucro por quilo pode chegar a R$ 8. Vamos agora falar sobre previsão do tempo. O mês de outubro começou com temperaturas elevadas em Sergipe e nos próximos dias o clima não deve mudar. Confira a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha entre poucas nuvens no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No Agreste e Sertão, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 34 graus. No município de São Cristóvão, a temperatura pode chegar aos 29 graus, 31 em Tomar do Jeru e 33 em Poço Redondo.
A seguir, a gente mostra como vivem e o que produzem as famílias do povoado Quilombola, que fica no município de Amparo do São Francisco. A gente vai a um rápido intervalo. O Sergipe Rural volta já. E o governo do estado fez a regularização fundiária de imóveis rurais para pequenos agricultores do município de Simão Dias, na região sul do estado. O documento da propriedade das terras foi entregue durante a solenidade, que contou com a presença do governador do estado em exercício, Belivaldo Chagas. O processo de regularização fundiária foi iniciado em 2004 e já foram investidos mais de 10 milhões de reais em convênios entre o Ministério de Desenvolvimento Agrário, INCRA, SEAGRE e Endagro, e possibilita uma reforma agrária de baixo custo. O programa beneficia não só os produtores, como o Estado em si, pois permite conhecer a real situação fundiária do Estado e que possam ser praticadas as políticas públicas mais adequadas. Voltado à agricultura familiar, o programa tem como público pessoas que possuem terras que se limitam a 50 hectares por produtor e alcança famílias que residem na terra por gerações, ou terceiros que compraram dessas famílias, mas que não possuem documentação além de recibo. A regularização fundiária é desenvolvida pelo governo do estado através da Endagro e consiste no cadastro, georreferenciamento, expedição e entrega de títulos de propriedades para agricultores familiares. Esse registro é de graça, não custa nada. É o primeiro documento, é o primeiro registro, portanto, basta que entrar agora e vocês vão procurar dar nome, registro e vão ter seu documento. A importância desse documento é que a partir de agora vocês deixam de serem bolseiros para serem proprietários. Vocês vão ter realmente, de forma legal, o título da sua propriedade. Isso vai facilitar a vida de todos quando procuram o INSS, quando procuram o banco, quando tem que participar da sociedade agricultura familiar. Enfim, é como se nós, enquanto cidadão, existíssemos, mas não tivéssemos a nossa certidão de nascimento. E aí você não é ninguém. E agora, com o seu título de terra, você tem seu documento, porque quando a gente sai desta para outra, lá de riba, como diz o Maduro, já deixa a família com o seu documento para tratar da questão sucessória. Portanto, é um dia importante. Em Simão Dias, com a entrega desses títulos de hoje, de cerca de 390 mil, nós estamos fechando um total de 2.070 títulos de propriedades e bens só em Simão Dias. Com isso, eles podem ter acesso ao documento de aptidão para a agricultura familiar. No estado de Sergipe, essa ação se estende por 31 municípios. É uma ação de investimento de mais de 10 milhões de reais, onde o governo do estado reconhece a importância do produtor. E você que é agricultor, pecuarista ou tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do e-mail sergiperural@aperip.se.gov.br. Quem sabe sua sugestão não se transforma em reportagem. E por falar em reportagem, a que vamos exibir agora foi sugestão da agricultora Josina Ferreira. No e-mail enviado, ela pediu que a gente fosse conhecer a comunidade quilombola Lagoa dos Campinhos, no município sergipano de Amparo do São Francisco. No local, que fica às margens do Velho Chico, moram dezenas de famílias que contam com o apoio do Instituto Nacional de Colonização Agrária, o INCRA. Durante a visita, nossos repórteres conheceram o dia a dia dos integrantes e também o que eles produzem. As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria e se formaram por meio de um processo histórico que começou nos tempos da escravidão no Brasil. Elas simbolizam a resistência a diferentes formas de dominação. Sergipe possui 29 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Está associado diretamente com a trajetória do grupo, né? A história do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, cultural, econômico. Então esses elementos todos eles têm que estar presentes. Evidentemente tem a questão da ancestralidade, a questão da referência à resistência, né?
dessa comunidade ao longo do tempo, em função de algum processo de repressão ou de exclusão que ocorre na região. Então, de modo geral, o relatório é uma peça técnica, mas de modo geral ela se detém muito sobre as particularidades da história da comunidade. Então, cada comunidade tem a sua própria história. Orlando Marinho nasceu e viveu na comunidade durante toda a vida e aponta as diferenças de como era a vida antes e depois de a terra ser considerada como quilombo, em junho de 2004. Antes a gente não tinha opção, a gente precisava da terra e a gente não tinha. Hoje a gente já tem a terra e tem algumas opções, que o governo já deu algumas opções para a gente, e a gente estamos tocando a vida mais ou menos, né? Estamos precisando de algumas coisas a mais, mas que já temos algumas coisas que já é uma vitória para a gente muito. Depois dos trâmites burocráticos, o INCRA desapropriou 20 imóveis que se somaram à área que a comunidade já tinha, formando o território quilombola, Lagoa dos Campinhos. Antes, a gente não tinha a opção de ter liberdade. Hoje a gente já tem. Hoje a gente tem uma liberdade que a gente nem esperava isso, mas hoje nós temos. Quer dizer, nós estamos, sob a luta da gente, a gente estamos trabalhando para melhorar, né? Na comunidade vivem 91 famílias, com população estimada de 455 habitantes. Dia a dia aqui é assim, a gente prende o bezerro à tarde e de manhã a gente tira o leite. Aí a gente tem um leite aqui para o consumo e também vende. Vende para a fábrica, fazer queijo, requeijão, essas coisas assim. A comunidade é formada pelas localidades de Pontal, de Serraria, de Crioulo e de Lagoa Seca. E tudo o que é decidido na comunidade é feito por um conselho colegiado com representantes das áreas de juventude, da mulher, um representante mais antigo da comunidade e um representante da área cultural. Todas as distribuições de tarefas, as discussões que a gente tem que tirar, tomar decisões dentro da comunidade, a gente reúne esse colegiado, que é um colegiado muito amplo, para poder tomar decisões. A gente aqui não evita sempre de que um toma a decisão, sempre é o colegiado que toma as discussões. Por exemplo, se aproxima o inverno, a comunidade reúne esse colegiado e define onde vai ser as áreas de plantio. As áreas de plantio vai ser em X local, então as áreas de criação que ficam os animais definem que local, mas sempre essas decisões são tomadas pelo colegiado. A comunidade é quem define. Aqui uma pessoa não define nada sozinho. A comunidade quilombola Lagoa dos Campinhos viveu durante muito tempo a partir do Rio São Francisco e lagoas da região, mas agora tem suas atividades diversificadas. Na área do quilombo estão sendo exploradas as culturas do milho, do feijão, da mandioca, a pecuária bovina para corte e para leite, com cerca de 1.000 cabeças, além de pequenas outras produções de ovino, caprino, suínos e aves. Alguns dos integrantes da comunidade, que fugiram da dominação dos grandes fazendeiros da área, foram os responsáveis em buscar informações para que a área se transformasse no quilombo, conseguindo conquistar tudo que hoje existe na região. Abertura de estradas, transporte, postos de saúde, casas de alvenaria, infraestrutura para produção e escolas. E elas são as principais ferramentas de resgate e continuidade da história e das tradições locais. 2 anos atrás, quando a comunidade foi reconhecida como quilombola, nós mandamos um ofício, um documento para o Estado, para o governo do Estado, pedindo que viessem algumas pessoas da Secretaria de Educação do Estado, dar instruções a gente como trabalhar com a educação quilombola dentro das escolas da comunidade e também dentro da própria comunidade. Então vieram pessoas, instruíram a gente para trabalhar como se resgatava essa cultura para dentro da escola. Então nós fizemos projetos, um projeto chamado Quem Sou Eu, que foi assim, todo resgate de música, de dança, de histórias dos nossos antepassados, de tudo que envolve a cultura e trouxemos para dentro da escola e trabalhamos dentro da escola com os alunos, com os pais dos alunos, com a comunidade. Essas comunidades mantêm forte a ligação com sua história e trajetória, preservando costumes e cultura dos seus antepassados. Bate tambor, bate atabaque, repica gogo na imensidão. Hoje o decreto diz, seja livre e feliz, minha palavra é lei. Em instantes, Dia de Campo no município de Umbaúba, no sul do estado, debate o plantio de um dos produtos agrícolas mais importantes da exportação brasileira. Não saia daí, o Sergipe Rural volta já.
Considerado um dos principais produtos da pauta de exportação brasileira, a soja ganhou atenção especial durante o Dia de Campo, realizado no município de Umbaúba, no sul do estado. O evento reuniu pesquisadores, estudantes e técnicos que debateram na prática os desafios da produção do grão. O evento é um encontro de todos os personagens da cadeia produtiva, desde os estudantes, agricultores e técnicos agrícolas, até os agrônomos e representantes de estabelecimentos que vendem suplementos para a lavoura. Como produtor, ele não tem muito acesso à informação, muitas das vezes, por conta de distância e locomoção. Nós fazemos esse trabalho de parceria, né, de apresentar bem os materiais que são apresentados, a questão dos insumos, as adubações corretas. Todos interessados nos resultados que a soja pode proporcionar. Já há 3 anos, a Embrapa vem desenvolvendo uma rede de ensaios com o objetivo de formatar um sistema de produção de soja adaptado à nossa região. Então, com isso, ela vem realizando ensaios como teste de novos cultivares, novas variedades de soja adaptadas, trabalhos de adubação, de população de plantas, de monitoramento de pragas, no intuito da gente formatar um sistema de produção para fornecer para os agricultores. A soja é a cultura mais plantada no Brasil. O ciclo produtivo dela é bem pequeno, cerca de 100 dias, o que garante um retorno econômico muito rápido. Como vem demonstrando aí, a soja está se tornando bem produtiva no estado, entendeu? Tem vários materiais aí, por que não o estado começar a investir na cultura como uma forma de agregar valor ao pequeno produtor e ao grande produtor, que a gente tem que que cair de frente mesmo e plantar soja, como vem mostrando os resultados aí. A pesquisa da Embrapa é considerada importante porque a soja é o principal produto da pauta de exportações agrícolas do país. 32 milhões de hectares são cultivados no país. Historicamente, a soja vem trazendo uma boa remuneração e o Nordeste ele tem um mercado muito interessante de soja, porque a soja é uma cultura que ela tem em torno de 40% de proteína e de 20% a 22% de óleo. Então ela serve tanto para o mercado de óleo, biodiesel, óleo comestível, óleo de uso doméstico também, como também o mercado de farelo de soja, rico em proteína, que é a principal fonte para as rações. Então, rações de aves, de suínos, de bovinos de leite, todos vão farelo de soja basicamente na sua composição. De posse de informações como essa, o técnico agrícola Rubens e o técnico agropecuário Roger mostram interesse no evento promovido pela Embrapa. Eu trabalho com gado leite e há necessidade enorme de soja. Então, se a gente conseguir uma soja de baixo custo na nossa região, fatalmente os produtores vão ter mais um êxito, vai ganhar mais um pouco de dinheiro. Muita importância para nós a questão de pesquisas, onde a gente vai adquirir mais conhecimentos, onde vai trabalhar mais essa questão de conhecer o que a gente está produzindo ou vai produzir. Como eu sou um técnico agrícola, eu vou levar o conhecimento aos produtores na região, onde ele não tem ainda o domínio dessa cultura no dia a dia aqui na região. A repórter Patrícia Dantas entrevistou esta semana o superintendente do INCRA em Sergipe, André Luiz Bonfim. Durante o bate-papo, ele falou de tudo um pouco e, entre os assuntos da pauta, a reforma agrária e o apoio às famílias que moram nos assentamentos de terra no estado. E nossa entrevista de hoje é com o superintendente do INCRA, o André Bonfim, que está só pouco mais de 3 meses no cargo, mas já tem um grande trabalho realizado, principalmente na questão da desapropriação de terras para a reforma agrária, não é isso, André? Esse é um aspecto importantíssimo, Toda a reforma agrária ela começa, na verdade, com o acesso à terra. Com essas 4 áreas que foram desapropriadas nesse ano, a gente está beneficiando mais de 450 famílias e trabalhadores rurais sem terras. E a gente acredita que a gente vai mudar um pouco a infraestrutura desses municípios. Para você ter uma ideia, o mais recente, no caso da Fazenda Camaçari, lá em Itaporanga da Ajuda, era um bem que pertencia a uma família há mais de 100 anos e agora terão 90 famílias de trabalhadores rurais só nessa propriedade da Fazenda Camaçari. Quais são as outras propriedades? Teve também a Fazenda Nova Esperança, no município de Cristinápolis e Rio Real, que serão 300 famílias que serão assentadas. Teve a Fazenda também Olho d'Água, no município de Itaporanga da Ajuda. E a outra também que teve foi a Fazenda Baixa das Cobras, lá no município de Tobias Barretos.
Que infraestrutura inicial o INCRA dá para esses assentados? A mais importante é a assistência técnica. Hoje, na nossa superintendência, ela é universalizada. É uma coisa rara no país, ou seja, todos os assentados hoje da reforma agrária, que são 10 mil famílias assentadas aqui no nosso estado, já recebem assistência técnica. Esses 4 projetos de assentamentos criados, que a gente falou há pouco, também já estão beneficiados com essa assistência técnica. Tem os créditos produtivos também, desde o apoio inicial aos fomentos e o fomento mulher também, para aquelas mulheres que estejam organizadas nos projetos de assentamentos. É possível que o INCRA esteja instalando agroindústria. Recentemente, só nesse ano, tiveram 4 inaugurações de agroindústria, desde Casa do Bolo até a questão também de industrialização da mandioca. A gente entende que a gente industrializando esses produtos, a gente agrega valor, e o produtor, na verdade, ele tira o intermediário dessa negociação e ele consegue ter um valor a mais. Além disso, também a gente trabalha também com a educação nos projetos de assentamentos, que a gente entende, além do acesso à terra, além do crédito, é importante também essa parte educacional nos projetos de assentamentos. A gente está agora assinando, ainda esse mês, um curso de agroecologia que visa exatamente para assentados e filhos de assentados da reforma agrária. Serão 40 nesse curso de agroecologia. Tivemos no passado recente também aqui uma formação de agrônomos, em parceria com a Universidade Federal aqui também do estado de Sergipe. Esses agrônomos já estão trabalhando nos projetos de assentamentos e ainda temos planos também para o ano de 2016, um curso de saúde bucal também, que eu acho que é importante também de cuidar dessa higiene também bucal dos nossos assentados, para que tenham um sorriso feliz aí, né? E para fazer todo esse processo, como é que aconteceram as parcerias? Parcerias são inúmeras. Aqui no nosso estado, o governo do estado é um parceiro há muito tempo nosso aqui. A gente está, inclusive, agora com um termo de cooperação com o governo do estado para beneficiar essa questão de infraestrutura também dos projetos de assentamentos. Uma cooperação técnica também para fazer o anteprojeto de parcelamento, para que cada assentado, no momento que ele seja exatamente beneficiado com aquele lote de reforma agrária, ele já saiba onde é que é o lote dele, onde é que é a área de reserva legal, onde é a área de preservação permanente. Estamos assinando até o fim do ano também um convênio com o governo do estado para fim de estradas e água. Recentemente, a gente deu início à obra lá em Simão Dias, com a prefeitura lá de Simão Dias também, de estrada também, recuperação, que vai beneficiar 3 assentamentos só naquele município de Simão Dias. A prefeitura de Poço Redondo, Tobias Barreto também tem convênio conosco aqui para essa questão de estrada, além das universidades, como foi dito aqui também pela questão do Pronera. Que benefícios esses assentados têm quando estão na terra? O primeiro benefício que ele recebe é o apoio inicial, que é um valor de R$ 3.200 por família, exatamente para iniciar a vida produtiva dele ali, para comprar utensílios também domésticos, ferramentas, cerca, para já estar delimitando aqui aquela área dele. E posteriormente ele recebe também os apoios, os fomentos, que tem o Fomento Mulher, que é um crédito destinado apenas para as mulheres. Realmente o marido não pode ter acesso a esse benefício, é apenas para a mulher, que é no valor de R$ 3.500. E tem mais 2 fomentos também, que aí já seria para iniciar as atividades produtivas do assentado, que é no valor também de R$ 3.500, ou seja, somando vai dar R$ 7.000, para que ele tenha a condição já inicial de estar produzindo naquele projeto de assentamento. Posteriormente, ele vai receber benefícios com a questão do Pronaf, que é junto ao Banco do Nordeste, que já é um crédito maior, mas anteriormente ele tem que usufruir desses créditos do INCRA para que garanta a segurança alimentar daquela família assentada. Existe algum tipo de orientação para o destino dos produtos que são produzidos nesses assentamentos? O direcionamento que os assentados dão e o próprio INCRA e a própria assistência técnica dá a esses assentados é que esses alimentos sejam produzidos de formas orgânicas, ou seja, isentos de agrotóxicos. A gente sabe que muito do que é produzido hoje, existe muito a questão do agrotóxico, e os produtos produzidos pela reforma agrária são isentos, são produtos saudáveis, para aquela família aqui da população toda sergipana pode confiar nesse produto que vem da reforma agrária. Tivemos nesse mês de setembro agora a Feira da Reforma Agrária, foram 4 dias, que toda a sociedade sergipana pode estar lá provando os produtos que são produzidos nos projetos de assentamentos. E quais são as metas da sua gestão aqui no INCRA a partir de agora? Olha, Patrícia, nossa meta é ousada. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco do que foi dito pelo nosso ministro, Patrus Ananias, que é de 120 mil famílias assentadas nos próximos 4 anos. Aqui em Sergipe não é diferente. A gente tem dezenas de imóveis hoje com ações já ajuizadas, tanto em Sergipe como na Bahia. A gente espera assentar em torno de 2.000 famílias nesses próximos 4 anos aí, da atual gestão do INCRA. A gente também pretende desenvolver cada vez mais os projetos de assentamentos com a questão da agroindústria. A gente está com mais 5 projetos ainda para esse ano de 2015, do Terra Sol, que vai desde a questão de
pão, panificação, a questão dos assentamentos, questão de usina também de cana de açúcar também, para a produção de melaço, para a própria cachaça também, utilizando realmente aquilo que já é produzido nos projetos de assentamentos de reforma agrária. André, eu agradeço a sua entrevista aqui e queria deixar o espaço aberto agora para você falar um pouquinho, fazer suas considerações sobre o INCRA e sobre sua gestão. Patrícia, a gente que agradece mais uma vez a presença de vocês, a oportunidade desse espaço. A gente está colocando aqui para toda a sociedade sergipana os produtos do INCRA, que vai muito além só daquilo do que é produzido pelo assentado, a questão da assistência técnica, a questão da educação. A gente também trabalha com a questão do quilombola e colocar à toda disposição aqui de toda a sociedade sergipana, o que estiver precisando, o proprietário, o assentado, o acampado, pode nos procurar aqui, que as portas estão abertas aqui para atendimento de todo o público sergipano. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br. A gente agradece a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau!